Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega do colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre o tema saúde bucal para gestantes e para seus filhos. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós convidamos a cirurgiã-dentista e odontopediatra Cândida. A Cândida tem uma experiência muito bacana na área e vai falar sobre essa experiência conosco. Seja muito bem-vinda, Cândida. Olá, bem, boa tarde. É um prazer estar participando desse programa. Muito obrigada já pelo convite. Imagina, Cândida, a gente está com muita vontade de escutar, viu? Eu sei que você tem já uma experiência muito bacana na área da odontopediatria, acompanhando gestantes, bebês, suas famílias também. Mas conta aqui um pouquinho para nós como que você passou a se interessar em ampliar o conhecimento de gestantes sobre a sua própria saúde bucal e a saúde bucal do bebê. Bom, então, esse assunto, ele tem muito a ver com a minha prática clínica, porque eu atendo bastante, muitas crianças na primeira infância, atendo bastante gestantes também, fazendo pré-natal odontológico, e no dia a dia a gente vê a necessidade, a falta de conhecimento que as mães têm, o medo, por exemplo, de fazer algum procedimento ainda na gestação. Então, ainda falta muito conhecimento e muita informação. Então, mas foi por esse motivo mesmo, pela minha prática clínica, pelo meu dia a dia, minha rotina. Agora você falou sobre o medo de realizar algum procedimento durante a gestação. E, de fato, assim, eu acho que há no imaginário popular de que durante a gestação deve-se evitar qualquer procedimento que seja um pouco mais invasivo, enfim, que possa trazer algum prejuízo para o bebê. Tu achas que é o medo mesmo que leva a essa evitação? Acho. Na verdade, o medo tanto da mãe quanto de alguns profissionais. Porque tem profissionais que não atendem gestantes, que têm medo e que desconhecem. O que é errado, né? Porque vem pelo contrário. Ela deve procurar o atendimento e ela deve sim fazer o procedimento. E, Cândida, bom, tu tens o teu trabalho ali diretamente com essas famílias, com as gestantes, né? Que é o trabalho do teu consultório. Mas eu imagino que tu perceba que essa é, digamos, um desconhecimento, uma ignorância, no sentido de ignorar sobre o tema, né? Da população em geral, é isso? Isso. E daí tu pensou em alguma alternativa para que esse conhecimento chegasse a mais pessoas, é isso? Certo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, então, que eu escolhi o meu produto, então, uma cartilha. Por que eu escolhi a cartilha? Porque a cartilha é de fácil acesso, né? Porque hoje em dia a gente tem ainda muitas pessoas que não dispõem da tecnologia. Então, a minha cartilha ela será impressa e ela será digital e eu irei disponibilizar em postos de saúde, em escolas, consultório particular também e virtualmente também. Ela foi utilizada, feita com palavras muito simples e uma linguagem simples que seja de fácil compreensão, né? Que elas consigam ler e entender o que tá escrito aí. E essas palavras que a gente optou por colocar na cartilha, no caso tem palavras e tem imagens. Essas palavras foram palavras que as gestantes tiveram mais dificuldade de pronunciar e de entender. As gestantes que foram entrevistadas, né, na minha dissertação, que tiveram dificuldade. Então, nós optamos por escolher as principais, as mais importantes, para colocar na cartilha, para que elas consigam entender e visualizar qual que é o significado da palavra. Eu ia justamente pedir que tu explicasse para quem está nos escutando aqui, que essa tua cartilha, ela, na verdade, é resultado de um estudo realizado na dissertação de mestrado. Como é que foi esse estudo? Conta para nós.
Então, eu fiz a minha defesa, né, dia 16 de dezembro, e já concluí. Agora só estamos aguardando para começar a divulgar o produto, fazer a impressão, já está tudo pronto, e só aguardando para o próximo passo. Cândida, então te ouvindo falar, né, sobre o conteúdo que está aí nessa cartilha, fiquei curiosa para saber como é que ela é. Então conta aí pra gente um pouco como é que é essa cartilha, quais os temas que são abordados, que assuntos os papais, as mamães, as famílias vão poder encontrar nessa cartilha. Bom, então essa cartilha, ela foi elaborada com orientações tanto de pré-natal, a importância de popularizar essas informações, né? Já que esse assunto ele é bastante importante. E muitas pessoas ainda desconhecem, muitas pessoas, e é muito alto o número de pessoas que acham que não precisam ir ao dentista, que a criança só tem que ir ao dentista quando está com dor, que não precisa escovar um dente de leite, que não precisa tratar um dente de leite, né? Então, ainda há muita falha nesse assunto. Então, a cartilha ela também foi elaborada, como eu havia falado, com uma linguagem simples, com imagens, para que essas gestantes e essas mamães tenham fácil compreensão, né? Até no dia da minha defesa, uma das professoras da banca comentou assim, ela disse, e as mamães que não sabem ler? Qual que vai ser essa etapa, né? Ela até brincou, sugeriu ao teu doutorado aí, vamos dar continuidade. Então, realmente, e é uma coisa que faz muito sentido, né? Porque as mamães que não sabem ler, as mamães que não enxergam, né? Então, elas também precisam, essa informação precisa chegar até elas também. Então, E Cândida, que tipo de informação, assim, a mamãe vai poder encontrar ali dentro, né? A gestante, a família, enfim. Por exemplo, ela vai encontrar, assim, quantas vezes ela precisa ir ao dentista, como é que escova os dentes, nos conta sobre o conteúdo mesmo. O conteúdo da cartilha. Na verdade, assim, fala algumas palavras. Por exemplo, esmalte. O que é o esmalte? Para ela entender o que é o esmalte do dente, né? Que se a cárie começa, por exemplo, no esmalte do dente, uma manchinha inicial ali, a gente consegue reverter a situação, consegue salvar. A questão do enxaguatório, que muitas não sabem para que serve. Cárie, fala sobre cárie, o que é a cárie, né? Daí tem a imagenzinha para ela ver, distinguir, né, o que é uma cáriezinha, porque às vezes acha que é só uma manchinha, alguma coisa que tá ali no dente. Na verdade, são bastante palavrinhas, assim. Dentição, puerpério, todas essas palavrinhas, assim, que as mamães tiveram mais dificuldade na pronúncia e de falar pra gente se elas sabiam ou não o significado, foi as que a gente colocou lá. É como se fosse um dicionário? Poderia ser. Um glossário, assim, conceitual? Isso. Só que daí tipo pequenininho, né? Com uma linguagem bem simples, nada formal, né? Cândida, como é que foram essas entrevistas? Você entrevistou gestantes? Na verdade, assim, essa parte do meu projeto foi realizada por outras colegas da cidade de Santa Maria, né? Que eu atualmente moro no Mato Grosso. Então, eu dei continuidade no trabalho de uma outra colega. Então, essa primeira parte das entrevistas, tudo isso foi feito pela equipe da professora Bianca em Santa Maria, e eu dei continuidade aqui e agora vou continuar também. Claro, aqui. Como a maior parte das pesquisas são realizadas, né? Com equipes multiprofissionais ou com estudantes em diferentes níveis de formação. Isso é muito bacana, né? Quando numa pesquisa a gente tem um estudante que está em nível de graduação, outro que está em residência, especialização, outro que está em mestrado. É uma diversidade que enriquece muito a pesquisa. Que bom que a tua pesquisa foi assim. Muito bom saber. E Cândida, me diz uma outra coisa sobre a cartilha. Vocês chegaram a entregar já para alguma gestante? Não, ainda não. Ainda não. Ainda tem que ser colocada à prova a cartilha. Isso, é que na verdade assim, foi bem final do ano ali, aí as professoras também entraram em férias,
e eu tive a parte de ter que mandar o artigo para publicação, né? Então, eu estava esperando a resposta do artigo. Aí, agora sim, agora a gente vai concluir essa partezinha. Mas eu quero muito, quero levar para as escolas, quero levar para os postos, UBS, SF, né? Aqui no consultório também. E eu quero ver se realmente vamos conseguir melhorar essas informações. As mães também vão começar, né, trazer mais cedo as crianças, não deixar o dente doer, não deixar o buraquinho virar um buracão, né? A lesão da cárie fica muito grande. E a parte da prevenção em si, ela é muito importante. Precisa, os primeiros cuidados são fundamentais. Cândida, e aproveitando, já que tá falando em primeiros cuidados, acho que é uma dúvida que toda mãe tem, né, Cris? Que idade começa a levar o bebê pro dentista? Ou já tem que ser criança? Que idade começa? Então, na verdade, assim, até vou citar um exemplo agora, hoje de manhã. A mãe trouxe os 2 meninos, que já fazem acompanhamento, prevenção de 6 em 6 meses, e a nenê tá com 7 meses, mas, porém, não nasceu nenhum dentinho aí. Aí, conversando com a mãe, na verdade, quando ela já trazia os meninos, a gente sempre orientou, né, usar, quando não tinha os dentinhos, usar a dedeira para fazer a limpeza do rebordo, para a criança ir se acostumando. E quando nasce o primeiro dentinho, aí a gente começa a escovação, creme dental com flúor, né, pelo menos uma vez ao dia. E eu acho interessante já começar a ir trazer para a criança ir se familiarizando com o ambiente, né, se condicionando. Ela vai se acostumando, ver que o ambiente é agradável, que é gostoso, é colorido. E acaba que ela acaba gostando de vir, né? Se torna uma rotina. Muitos lembram, assim, a cada 6 meses tem que ir, tem que fazer a limpezinha, eles lembram os pais. Então, o interessante mesmo nasceu o primeiro dentinho, já vamos começar. E Cândida, tu falou em colorido, eu sempre vejo, assim, tu com, né, um uniforme para atendimento bem colorido. Isso faz diferença também no atendimento da pediatria das crianças? Faz muita diferença, porque eu acho que eles têm muito a visão da vacina, do enfermeiro, vai tomar a vacina, então eles acham, tanto que às vezes algum auxiliar, alguém vai chamar na recepção, e eles olham para o auxiliar, eu não quero injeção, né? Então, o branco, eles têm uma visão do medo, do pavor, e aí chega aqui dentro, eu nunca uso branco, sempre tô colorido, mando fazer os jalecos dos personagens que eles mais gostam. Então, faz toda a diferença, assim, os pais também ficam muito contentes com o ambiente, que é bem aconchegante aqui, balão, ursinho, brinquedo. Então, na recepção mesmo já tem a parte da brinquedoteca, ali eles ficam brincando, a gente já começa conquistando, né? Para que realmente a criança se sinta bem, se sinta confortável. Afinal, ainda aquela coisa de dentista ainda é muito... Existe muito ainda, né? Do pavor, do medo, você se comporta, eu vou te levar no dentista, vou arrancar teu dente, E é bem esses termos que eles usam, né? Então, a gente precisa mudar isso. Eles precisam enxergar que não é isso. O dentista é legal, o dentista é amigo, o dentista tá aqui para ajudar, tá aqui pro bem, né? E é muito bom. Eu gosto muito, eu desde a graduação sempre quis pediatria e sou muito realizada. E sou suspeita em falar. Cândida, e também quando fala de um cuidado assim, com a roupa, com o ambiente, a linguagem, como acolhe a criança, você está falando assim, ó, o cuidado que eu pratico aqui é prioritariamente bucal, mas não exclusivamente bucal, porque o que você produz aí é um cuidado integral à saúde da criança, inclusive a sua saúde mental. E a saúde da família, né? Porque fica um clima agradável, um clima afetivo, uma experiência que a criança e a família querem repetir e não evitar, né? Então, eu acho que é essa atenção integral à criança, considerando o que é habitual para ela, né? O infantil, o lúdico, né? E acolhendo a ela e a família. Afinal de contas, também, a família acaba... considerando que um trabalho é efetivo, que um atendimento é satisfatório, quando beneficia o seu filho integralmente.
Exatamente. E isso é muito importante, né? Porque os pais sentem confiança, não é só a criança que tem que sentir confiança no profissional. O pai também e a mãe, eles veem que estão entregando o que eles têm de mais precioso pro profissional, né? Então a gente até comenta às vezes assim, a criança quando tá na cadeira, eu vou morrer, chora, você é mal. Aí a gente começa a conversar. Você acha mesmo que a mamãe ia trazer você numa pessoa que te fizesse mal? A mamãe não ama você? Então a tia Cândida também ama você. Então isso é muito importante. E os pais, eles sentem a confiança porque a gente não mente também. Tudo a gente fala, a gente conversa. Antes do procedimento em si também, a gente fala com os pais, relata tudo que vai ser feito, que é importante a conversa em casa, o pai e a mãe explicar que é pelo bem, que precisa ser feito. Então, tudo isso, quando os pais colaboram também, isso ajuda muito. Quando os pais não colaboram, dificulta um pouco, né? Mas é muito importante. A conversa sozinha, minha com os pais, explicar sempre o passo a passo, explicar o que eu vou fazer, até para que quando chegue o momento do atendimento, do procedimento, o pai e a mãe também não se assustem, né? A gente comenta que tem que segurar, a gente usa materiais perfurocortantes, então tem que segurar a mãozinha, o auxiliar sempre segurando a cabecinha, mas tudo isso é pelo bem da criança, para não machucar a criança, né? São os cuidados que a gente precisa tomar. Então, isso é muito importante, a conversa com os pais tiram as dúvidas, perguntam o que precisa ser esclarecido, né? E aí é o momento que eu proponho meu planejamento do tratamento, explico tudo que eu vou fazer, como eu vou fazer, e se eles aceitam ou se não aceitam, né? Por exemplo, tem pais que não querem segurar, né? Eles dizem, não, doutor, eu não quero segurar. Então, daí a gente tem que tentar outra forma, né? Porque é perigoso não segurar. Tudo tem que ter diálogo, né? Entendimento, Né, Cândida? A compreensão sobre o valor desse momento, que é um momento de orientação aos pais, de conversa com os pais, né? O valor desse momento, isso é muito recente, né? Na formação do profissional da odontologia. Sim, é muito importante. E a gente os pais têm que sentir confiança que, no caso, o profissional tá sabendo o que ele tá fazendo, né? Ele tá fazendo com segurança, ele sabe que aquilo é o melhor pro meu filho, e eu tô entregando meu filho para ele porque ele sabe o que é melhor pro meu filho. Então é isso que a gente precisa, né? Cândida, só para terminar aqui a nossa conversa sobre a importância, né, de informar os gestantes sobre a sua própria saúde bucal e a saúde bucal do bebê. Conta para nós sobre a divulgação dessa cartilha. Acho que quem está nos escutando aqui também quer saber, será que tem como encontrar essa cartilha? Ela será só impressa? Como que tu pretende que ela chegue a mais pessoas? Então, eu pretendo fazer ela digital, né, online, e fazer impressa também. Aí, assim que tiver tudo ok, a gente vai conversar com a professora Bianca, algum meio de estar divulgando, enviando, né, para todos que tiverem interesse. E eu espero, né, poder compartilhar o meu conhecimento, auxiliar as gestantes e as futuras mamães, para que elas saibam conduzir, né, os cuidados da saúde bucal do seu filho. E eu vejo como de suma importância esse conhecimento das mulheres e das gestantes, porque são elas que são as condutoras, né, nas suas famílias. Elas acabam influenciando o esposo, os demais filhos, enfim, todo o seu núcleo. Porque nessa fase, elas estão bastante receptivas a receber e informar, né, e passar e transmitir as informações. Então, como as crianças são o nosso futuro, eu acho que na medida que a gente tem crianças que já crescem dentro de um contexto de saúde bucal, com certeza a gente terá um impacto muito positivo, né? Porque a criança saindo ali daquele ambiente, tendo conhecimento, tendo orientação desde pequena, a gente vai ter, com certeza, futuramente crianças com menos cárie, o índice de cárie está menor,
essa mãe que está ciente, que está consciente dos cuidados, vai passar para outra que não que desconhece, né? Então, eu acho que a gente pode ter um impacto muito positivo aí. Pode ajudar. Qual é o teu arroba? Qual é o teu Instagram? Para o pessoal que quiser depois acessar a tua cartilha, poder entrar em contato contigo. @DLA, doutora Cândida PJ. Tudo junto. Tudo junto. Miloso. Ótimo, então. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir aqui no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @Fran_Benedetti, do mestrado é @mestradoprofmi. Agradecemos muito a presença e participação da Cândida. Valeu, Cândida. Muito obrigada, Cândida. Obrigada a eu. Muito obrigada por poder participar desse programa e foi um prazer. Um beijo. Beijo. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima.